Planejamento estratégico virou tema de decoração de parede. Muitas empresas implantam, mas não conseguem colocar em prática. Colocam missão, visão, valores, os nossos valores, muito bonitos para serem apresentados para os clientes, mas no fundo, acabam não saindo do papel ou das paredes. E por que isso acontece? No tema de hoje, eu vou trazer os principais motivos pelo qual a sua empresa não consegue tirar o planejamento estratégico do papel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cláudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você encontra conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, liderança, gestão, tudo o que você precisa para melhorar a sua performance e a performance da sua equipe. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão. Hoje o tema é muito importante, é para você que possui uma pequena, média empresa e já ouviu muita gente falar de planejamento estratégico, talvez até você já implantou algum planejamento, talvez até você já contratou uma empresa de consultoria para realizar um planejamento estratégico na sua empresa. Mas as estatísticas não enganam. Elas dizem que mais de 60% das empresas não conseguem tirar o planejamento estratégico do papel. Ou seja, fazem um trabalho de um final de semana ou de várias semanas reunindo diretoria, trazendo a diretoria para uma sala de reunião, discutindo missão, palavra certa, qual é a palavra que mais se relaciona com a empresa, e aí traz os valores, quais são os nossos valores, e acabam criando um tema lindo, bonito, né? Ficando, olha que legal, pensando inclusive no tipo de propaganda que vai fazer, como que a empresa vai se divulgar, contrata uma pessoa, um artista, para imprimir na parede, escrever na parede lindo, bonito, a missão da empresa, os valores da empresa, começa a imprimir em tudo que é canto, mas não consegue tirar do papel, fazer com que as pessoas vivam aquilo que está ali, né? E por que isso acontece? Bom, eu relacionei aqui 8 motivos que podem fazer com que a sua empresa não consiga tirar o seu planejamento estratégico do papel. E eu vou direto ao ponto. Vamos para a primeira. A primeira são estratégias muito obscuras, mal definidas. O que é isso? Uma estratégia mal definida é aquela estratégia que não é clara. Por exemplo, nós queremos crescer. Nós queremos... a gente tem uma visão de daqui a 5 anos ter 5 lojas. Ok, mas uma coisa é você ter um sonho de ter 5 lojas daqui a 5 anos. Outra coisa é você entender exatamente, para 5 lojas, cada loja tem um investimento de tanto, esse investimento eu preciso ter de tanto de dinheiro em caixa, eu não consigo abrir as 5 lojas de uma vez, de uma hora para outra. Para isso, eu vou ter que abrir uma loja no segundo ano, 2 lojas no terceiro ano, então eu preciso saber quantas lojas, quais são as localizações, quais são os melhores posicionamentos, quais são os prazos, os cronogramas, quem será a pessoa responsável, quanto de lucro eu tenho que ter, quanto de dinheiro em caixa eu preciso ter, o que eu preciso arredondar na operação dessa loja para poder chegar lá. Ou seja, precisa estar mais claro as estratégias. Muitas empresas acabam criando estratégias até bonitinhas, mas elas não estão claras, não tem clareza de estratégia. E isso faz com que as pessoas se perdem, né? Já aconteceu de você, vou voltar um pouquinho na tua infância, né? Quando você estudava, eu acredito que aquelas matérias que você dominava, aquelas que estavam claras para você, você gostava de estudar. E você não gostava de estudar aquelas matérias que eram mais obscuras para você, que faltava alguma informação. E normalmente o professor tem grande responsabilidade nisso. Se o professor ele ministra com clareza a sua aula, fica mais claro, melhor e fica mais atrativo. Quando o professor tem problemas com dicção, né, a forma com que ele se coloca, se posiciona, explica, se não é legal, você não gosta, você não fica lá. Então isso acontece a mesma coisa
na tua empresa. Se a estratégia ela é muito obscura, ela tem problemas de dicção, de oratória, de comunicação, a coisa não vai acontecer. A estratégia precisa ser muito bem desenhada. O segundo motivo que eu coloquei aqui é a falha na comunicação em nível institucional. A comunicação institucional é aquela onde a empresa se organiza para passar para toda a sua equipe, entendendo os níveis da empresa, o nível da liderança, da gerência, da coordenação e também toda a equipe. Então, primeiro uma boa apresentação para todo, primeiro o conselho diretivo, decide o planejamento. Em cima desse conselho diretivo terão os níveis de execução, as gerências, os executivos da empresa que vão colocar em prática, precisam estar juntos, engajados. Todos os gerentes, coordenadores, supervisores precisam entender muito bem. Em cima disso também trabalhar as plenárias. O que são plenárias? São momentos, são reuniões altamente impactantes e motivacionais para que você possa trabalhar a cultura do teu negócio. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é que a cultura precisa de evangelizadores. O que são os evangelizadores? São pessoas que defendem a cultura a todo momento. Essa comunicação institucional ela precisa estar clara não apenas nas paredes, não apenas nos papéis. Você precisa fazer plenárias, precisa fazer reuniões, precisa ter reuniões de manutenção de cultura, se reunir com a equipe, lembrar dos valores, falar dos valores, ter a gerência, precisa estar muito engajado com todos os valores, com a conduta que a empresa se predispõe a ter para poder repassar isso para a equipe. Então isso é extremamente importante. E se você não tem isso, vai haver falha de comunicação e a equipe de base não vai tomar ciência de onde a empresa está e aonde a empresa quer chegar. Olha só, o que eu coloquei também? A falta de clareza de prioridades. Quando nós definimos os valores são critérios de escolha. Quando nós definimos um planejamento estratégico de uma empresa, precisa estar muito claro o que é prioritário para a empresa, para o nível institucional da empresa. Também é importante definir o que é prioritário para cada um dos segmentos, dos setores. O que é prioritário para o setor de vendas, o que é prioritário para o setor de produção, o que é prioritário para o setor financeiro. As prioridades precisam estar muito claras para que não aconteça de o gerente de produção foi por uma feira no exterior, viu uma máquina bonita, achou a máquina super legal, tá vendo que a tendência, os outros estão comprando, ele resolveu comprar também, mas não está dentro das prioridades do seu segmento, do seu setor. E isso acontece muito. E aí o que acontece? Veio uma novidade, não estava previsto no planejamento, mas nós tivemos que comprar. Outro motivo pelo qual o planejamento não funciona, muitas vezes não acontece, é porque há uma certa resistência, uma cultura resistente a mudanças. O que é cultura? A cultura é o jeito do negócio que está relacionado ao jeito das pessoas. As pessoas que estão há mais tempo na sua empresa imprimiram, através do jeito delas, no jeito do negócio. Por exemplo, eu tenho um colaborador que já está há mais de 10 anos na minha empresa e esse colaborador, ele nunca trabalhou padronização de processos, ele nunca padronizou o seu trabalho, sempre tudo esteve muito na cabeça dele. Quando eu venho e digo assim, agora nós vamos implantar a padronização de processos e ele vai ser o primeiro a criar resistência lá dentro. E ele já está há 10 anos na empresa e ele vai boicotar o trabalho de vocês. Então essa cultura de resistência, ela pode fazer com que as coisas não aconteçam. Por isso que os itens anteriores que eu coloquei, falei sobre comunicação institucional, sobre clareza, sobre prioridades, é muito importante para que você tenha essas pessoas que representam a cultura da tua empresa, que estão há mais tempo na tua empresa, elas devem ser as primeiras a estarem juntas, a entenderem aonde a empresa quer chegar e elas precisam entender a importância delas nesse processo. Então é um processo todo de mudança de mentalidade nas pessoas que estão lá para que as coisas comecem a acontecer. Outro motivo aqui é a falta de motivação, a falta de engajamento. A equipe
entende aonde quer chegar, mas ela está desanimada. Muitas vezes esse desânimo acontece porque a liderança não tem uma atitude proativa, ou às vezes acontece essa falta de motivação e engajamento porque tem uma laranja podre, né, uma banana podre lá dentro, ou a empresa está contaminada por fofocas, pela falta de foco. E isso vai acontecer que vão haver os boicotes. Então a motivação é muito importante. Toda vez que você implanta um planejamento estratégico, você precisa ter ações motivacionais na empresa. Essas ações, elas são muito importantes para primeiro motivar toda a equipe de liderança, para depois motivar a equipe de base e trabalhar constantemente. Como diz, né, eu não sei quem disse isso, mas já ouvi várias vezes, a motivação é que nem banho. Você tem que tomar todos os dias. Não adianta você contratar um palestrante motivacional para fazer um trabalho na tua empresa e a liderança não continuar motivando a equipe. Então, a motivação é motivo para a ação, dar motivos. E esses motivos estão relacionados ao propósito, aos valores, então ao fortalecimento da cultura. Por isso que eu volto a falar sobre manutenção cultural na tua empresa. Outro motivo aqui, olha só esse, é muito importante que você tenha cronogramas. Esse motivo aqui é o atraso na execução das ações. Muitas vezes acontece que a empresa acaba criando um cronograma muito genérico e coloca lá e diz, ó, agora vai lá e faz. Não tem um acompanhamento nesse cronograma. Quando você cria um planejamento estratégico, você precisa ter um cronograma de ações e esse cronograma ele tem que estar ajustado, muito ajustadinho, e ter uma pessoa que está ali sempre acompanhando, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Isso é uma das coisas que eu mais vejo nos problemas de falta de execução do planejamento. Não há acompanhamento de cronograma. Se você contratou uma empresa de consultoria para fazer planejamento estratégico, se a empresa só colocou ali a realização do planejamento e não colocou o acompanhamento, preste muita atenção nisso, tá? Pode ser que essa empresa vai fazer um fogo de palha aí. Você precisa ter, se você tiver um consultor, alguém que trabalhe com você, ele precisa colocar acompanhamentos pós a realização do planejamento estratégico, que são acompanhamentos de cronograma, mas não só de quem você contrata. Dentro da tua empresa, você precisa ter um comitê para acompanhamento da execução do planejamento estratégico, que são pessoas que estarão monitorando o cronograma. O cronograma, Cláudio, mas às vezes acontece a gente não cumprir o cronograma. Então, se reúne de novo, redefine as datas, mas não deixe de executar. Então, isso é importante. O que acontece? Chega num certo momento, e também, olha só, isso acontece também, de definir tantas pequenas ações que a pessoa não vai conseguir dar conta de fazer aquilo. Ou, às vezes, o cronograma, ele está muito apressado. Ó, para amanhã tem que fazer isso, para depois amanhã tem que fazer isso, para final de semana tem que fazer aquilo lá, na outra semana tem que fazer isso aqui, papapá. Quando vê, cara, não deu tempo, não consegui, porque o espaço entre uma ação e outra estava muito curto. Então preste bastante atenção. Esse atraso na execução do cronograma acontece muito, né, como um grande problema aí pelo qual os planejamentos estratégicos não acontecem. Esse motivo aqui, ele está relacionado com a visão do planejamento. É quando a estratégia não está alinhada com as mudanças do mercado. Eu sempre digo que um planejamento ele deve agir como um GPS. Você define o ponto, mas você calcula a rota e você sabe que em alguns momentos você tem que recalcular a rota. O que é o recalcular a rota, né? No GPS é simples, né? Tu tá andando ali, a rua está obstruída e você vai ter que entrar ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, e quando você entra, automaticamente o teu GPS já vai colocar recalcular a rota e vai passar um outro caminho para você chegar no mesmo ponto. No planejamento estratégico, eu gosto de definir 3 cenários. Um cenário que a gente chama de cenário previsível, que é se acontecer, se continuar do mesmo jeito que está a economia, o mercado, nós vamos andar nessa linha aqui. Outro cenário é o cenário otimista. E se melhorar a situação, nós vamos poder, se nós conseguimos lucrar mais,
ter mais desempenho, ter mais resultado, nós vamos investir com mais rapidez, nós vamos fazer aqui, nós vamos criar lá. Então nós precisamos também de um planejamento para, se dá certo, eu não vou ficar esperando, eu preciso aumentar minha velocidade, mas eu também preciso ter uma estratégia para um cenário pessimista, e caso não dê certo. E se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu preciso ajustar para chegar no mesmo destino. Então eu recalculo a rota. E esse é um grande problema. Muitas vezes fazem um planejamento de vai ser assim. Só tem uma visão, só tem uma estratégia. Não tem o pessimista e não tem o otimista. Só tem, o previsível. E isso é muito complicado. E agora, o último de todos os motivos que eu coloquei aqui, provavelmente tem mais, mas esse aqui também é muito importante, que é a falta de informação sobre o desempenho. Não analisar os indicadores. Eu quero aumentar as vendas, tá? Mas quanto está vendendo, qual é a meta para a semana que vem, para o mês que vem, e você acompanhar esses indicadores. Eu gosto muito de, no planejamento estratégico, criar o que a gente chama de gestão à vista, que é você ter quadros distribuídos na tua empresa. Hoje, já está cada vez melhor. Algumas empresas têm monitores com LED, com os indicadores caminhando já junto ali com o BI, com um Business Intelligence. E ali o BI, ele vai alimentando os indicadores em tempo real e você está vendo ali. Olha que legal quando você consegue acompanhar diretamente. Bateu a meta, a gente comemora. Não bateu a meta, a gente chama a equipe. Pessoal, tá faltando pouca coisa. Mais 5 visitas, mais 10 contatos aqui com clientes, a gente já consegue bater essa meta. Então, quando você tem as estratégias muito bem alinhadas, você mede o desempenho e está com o desempenho sempre muito bem alinhadinho, você anda mais. E tem muitas empresas que colocam lá o planejamento, mas não olham, não analisam os indicadores. Então, perceba, tudo isso que eu coloquei aqui, todos esses motivos estão relacionados a, primeiro, você fazer um planejamento muito bem feito, muito bem organizado, prever cenários, se comunicar muito bem, trabalhar muito bem a cultura do teu negócio, trabalhar muito bem a comunicação interna e muito bem a equipe. Se você quer saber mais sobre como implantar um planejamento estratégico, tem um curso completo de planejamento estratégico dentro da nossa escola que se chama A Nova Disciplina. O curso se chama O Plano de Ouro, que mostra para você todo o conceito do Golden Canvas, que é uma teoria própria, que é uma metodologia própria, e essa metodologia ensina você a planejar o teu negócio de uma forma muito estratégica e implantar na prática com a sua equipe. Agora eu quero saber de você, me diga aí, qual desses motivos estão mais forte, pegando com mais força em você na sua empresa? Se você está com dificuldades, qual dessas dificuldades é a maior que você acredita? Escreva aqui nos comentários, aproveite esse momento também, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão, porque toda semana, todos os dias tem vídeo de alta relevância para você e para o seu negócio. Agora, vejo você no próximo vídeo. Forte abraço, valeu!